queridos, a paz do Senhor Jesus. Pastora Luana Borges aqui vos fala. Tudo bem com você? Tudo bem com a sua casa? Seja bem-vindo a esse canal, esse tempo de mesa que o Senhor tem separado para a minha vida e para a sua vida. Esse tempo de devocional, aonde o Senhor tem ministrado a boa palavra dele como um bálsamo sobre o nosso coração. E o nosso devocional de hoje vai estar ali em Mateus capítulo 14, a partir do versículo 13 e versículo 21. Eu já peço para que você separe a tua Bíblia, separe o teu caderninho de anotação, separe o teu copo d'água, para verdadeiramente você aprender mais do Senhor junto comigo. O nosso devocional de hoje está em Mateus capítulo 14, a partir do versículo 13 e versículo 21. É uma passagem, assim, muito conhecida, que vai falar sobre a primeira multiplicação dos pães. Só que eu quero aqui, depois você vai ter um tempo de fazer a leitura completa, eu quero me ater a partir do versículo 15, eu quero ler junto com você. Mateus, capítulo 14, a partir do versículo 15, que diz assim, ó: E sendo chegada a tarde, os seus discípulos aproximaram-se dele, dizendo: O lugar é deserto e a hora já é avançada. Despede a multidão para que vão pelas aldeias e compre comida para si. Jesus, porém, lhes disse: Não é misto que vão, dai-lhe vós de comer. Então eles lhe disseram: Não temos aqui, senão 5 pães e 2 peixes. E ele disse: Trai-mos aqui. E a gente conhece bem essa passagem que Jesus, apresentando, olhou para o céu, apresentou os 5 pães e os 2 peixinhos, apresentou ao Senhor, partiu e deu para os seus discípulos. E ali eles alimentaram quase 5.000 homens, entre mulheres e além de mulheres e crianças. Então a palavra de Deus aqui vai nos dizer: então eles disseram: não temos aqui senão 5 pães e 2 peixinhos. Todo milagre, ele parte de um princípio. Os discípulos apresentaram a Jesus aquilo que eles tinham, mas eles estavam julgando que não seria suficiente para alimentar aquela grande multidão. Porque realmente eram 5 pães e 2 peixinhos. Mas tudo aquilo que nós temos, ainda que para a gente seja insuficiente, mas quando a gente apresenta, entrega na mão de Jesus, o milagre acontece. Na mão de Jesus é uma coisa, na nossa mão é outra. Eles julgaram que era insuficiente para alimentar uma multidão. Todo milagre, ele parte de um princípio. Jesus, quando multiplicou esses pães e os peixes, tinha um princípio que serviu como base, que foi os pães e os peixes. E o que você tem hoje para poder apresentar, colocar na mão de Jesus, para que sirva como base para o teu milagre? Hoje o tema é milagre versus princípio. Princípio é o início de tudo. É um processo de algo. Deus, ele só vai multiplicar algo na nossa vida que parta de um princípio. Jesus jamais vai nos pedir algo que a gente não tenha. Quando o Senhor falou: dá a vocês o que têm de comer, Jesus sabiam que eles tinham 5 pães e 2 peixinhos. Ele não pediu nada extraordinário. Ele não pediu nada que eles ainda não tivessem em mãos. Eles tinham algo para entregar na mão de Jesus. 5 pães e 2 peixinhos que Jesus multiplicou. Quando o profeta foi na casa da viúva, o que ela falou que tinha? Eu não tenho nada, senão uma botija de azeite. Ela tinha um princípio que serviu como base para o seu milagre. Às vezes, aquilo que nós somos, aquilo que nós temos, a gente julga que não é suficiente. Mas hoje o Senhor está falando para mim e para você: isso serve como base para o teu milagre. Hoje, de repente, o princípio que você tem, que está servindo como base, que vai servir como base para o teu milagre, é o teu tempo. O tempo de adoração que você tem entregue ao Senhor. De repente, o tempo que você tem se dedicado a buscar o Senhor, isso vai servir como base para o teu milagre. De repente você vai falar assim: mas eu não tenho nada senão as minhas lágrimas. Isso serve como base, algo que vai sustentar o milagre do Senhor na tua vida. Não julgue aquilo que você tem como insuficiente para o teu milagre. Às vezes a gente quer apresentar muito, mas no pouco Jesus se transforma, Jesus faz que se transforme em muito. E muitas bênçãos, e muitas vitórias, e muitos milagres. De repente, hoje, o princípio que você tem para entregar na mão de Jesus é a sua vida.
que você fala assim, sou tão pequena, minha vida não tem nada de especial, mas entrega para Jesus, para servir como base para um milagre. Eles tinham apenas 5 pães e 2 peixinhos que eles julgavam não ser suficiente. Jesus, não temos aqui senão 5 pães e 2 peixinhos. Olha só, Jesus, a gente não tem uma quantidade grande de pães e de peixe para alimentar essa multidão toda. Mas Jesus falou assim, traz-nos aqui, coloca na minha mão, dá para mim, porque eu sou especialista em fazer milagre. Você apresenta para mim aquilo que você tem e deixa o milagre comigo. Me dê algo que você tem e deixa que o resto eu faço. Aquilo que a gente pode fazer, a gente vai fazer. Mas milagre, só quem pode fazer é Jesus. Então, milagre versus princípio. Princípio é a base, é o início de alguma coisa, de um processo ou de algo. O que você tem hoje que sirva como base? Qual é o teu princípio no dia de hoje? De repente, o teu princípio foi o início da tua conversão. Foi quando você disse sim para Jesus. É isso que vai sustentar o teu milagre. De repente, o teu princípio é o teu tempo de jejum, o teu tempo de consagração, a tua busca. Isso vai servir como base para o teu milagre. De repente, hoje, o teu princípio vai ser, de repente, a tua saúde que você está colocando diante de Jesus, que vai servir como base para o teu milagre. Não tem como Jesus operar um milagre e multiplicar algo que você não tenha para poder apresentar para ele. Olha que palavra incrível, da primeira multiplicação dos pães. Essa palavra, ela me lembra muito mesmo, como eu falei aqui, do azeite da casa da viúva. Ela falou que não tinha nada, só tinha apenas uma botija de azeite. E o profeta falou assim, vai lá, pede com os vizinhos quantas botijas você arrumar. E ali foi feita aquela multiplicação ali do azeite. Então ela tinha algo. Entenda, ela tinha algo para poder apresentar para o profeta. Os discípulos tinham algo para apresentar para Jesus. O que você tem hoje? De repente você está falando assim, isso não. De repente o Senhor já está falando lá no teu coração o que é. E você está falando assim, mas isso é tão pouco. Isso não é nada. E Jesus está falando assim, é isso que vai sustentar o teu milagre. Coloca na minha mão para me poder multiplicar. Coloca na minha mão. Que palavra incrível é essa. Jesus sempre vai buscar em nós aquilo que já tem. Jesus sempre vai buscar em nós, ele sempre vai nos pedir algo que a gente já tem. Ele pediu para os seus discípulos, o que vocês dão vocês, a eles de comer. Jesus sabia o que eles já tinham. Jesus sabia que eles tinham 5 pães e 2 peixinhos. Mas Jesus estava esperando assim, eu sei que eles não vão conseguir alimentar a multidão só com esses pãezinhos aí e esses peixes aí. Mas eu sei que eles vão transferir para mim, porque eles sabem que eu sou especialista em fazer milagre. Então eu vou falar para eles, traz-nos aqui, que o milagre eu opero. Tu me entrega o que tu tem e o milagre eu que faço. Fica aí um recado do céu, um recado de Jesus para a nossa vida no dia de hoje. Milagre versus princípio. Aquilo que vai sustentar. O princípio é aquilo que vai sustentar como base para o teu milagre. Entrega mesmo o princípio para Jesus. De repente, o teu princípio é teu início de tudo. Entrega para Jesus, para que ele venha operar o grande milagre na nossa vida. Que Deus, ele possa continuar ministrando essa palavra como um bálsamo sobre o teu coração. Que Deus continue ministrando essa passagem, essa palavra, enriquecendo mais você, transbordando mesmo de toda unção, autoridade sobre o teu dia com essa palavra. Que você verdadeiramente possa ter sido suprido com a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus, ela faz isso, ela preenche aquilo que falta. Ela verdadeiramente, ela traz alegria para os nossos dias, para a nossa vida, nos alimenta. Não esquece
de compartilhar essa mensagem para que outras pessoas possam continuar sendo alcançada através da palavra de Deus. Não se esquece de se inscrever no nosso canal, de dar um like, ativar o sininho para que você, de primeira mão, possa receber esses devocionais, essas palavras, essas ministrações, tudo que Deus tem feito na nossa vida. Que você verdadeiramente possa estar junto conosco embarcando nessa linda trajetória, nessa linda jornada de devocionais, porque tem sido assim um tempo muito precioso que o Senhor tem separado para as nossas vidas. Amém? Que Deus possa continuar ministrando a palavra dele no teu coração, ser tu uma bênção, que Deus te abençoe.